Qual é o seu caminho? Qual é a sua estrada? Qual é a sua missão nessa existência? Dos vídeos que eu realizo aqui no canal, muitas das vezes eu estou tentando encontrar na lógica, nos estudos, nas percepções, considerando a pluralidade das existências e trazendo todos esses enredos de vidas passadas, apresentando a cada um de vocês que me assiste, tentar entender por que disso, por que daquilo, para que cada um consiga compreender de verdade qual é a sua missão neste grande mundo do nosso Pai. Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você é meu convidado especial para me acompanhar coladinho comigo até o final deste vídeo. Chega chegando, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo, comente, compartilhe para as pessoas, para os amigos, plante cada vez mais comigo, quer dizer, me ajude a semear essa semente, espalhe esses bons conteúdos. E fique atento a todos os recadinhos aqui do box do meu curso, vem fazer parte da minha turma, conheça as minhas velas, conheça os meus produtos, e-books, livros, o meu livro que eu conto a minha história de vidas passadas. Tem muito conteúdo bom aqui pra você, só coisa pra ajudar de verdade, senão também não trago, né? Senão também não faço. Bom, vamos lá, roda a vinheta, Cami! Hoje eu trago para vocês a história da Joyce. A Joyce tem 49 anos, mora fora do Brasil, rodou bastante, digamos assim, tentando se encontrar nessa vida. Hoje trabalha com reiki, coisas da espiritualidade. Vive uma vida tranquila, simples, preocupada com a sua evolução espiritual, preocupada com o seu estar, né? O bem-estar de dentro para fora. É uma pessoa bastante leve, está solteira e não tem filhos. Mas carrega consigo uma preocupação. Praticamente a primeira sessão dela era para me falar sobre os seus pais, que já estão avançando no tempo, estão ficando com uma certa idade e moram no Brasil. E apesar de eles não falarem para ela abertamente, você tem que ficar aqui cuidando da gente, eles acabam deixando isso claro de diversas outras maneiras. De maneira indireta, com o comportamento deles, afinal de contas, precisamos levar em consideração o seguinte: esse casal, esses pais, tiveram 2 filhos, ela e um outro rapaz, que em decorrência de diabetes já desencarnou há algum tempo. Ele era casado e deixou uma filha. Então essa é a família. Os pais hoje, ficando idosos, estão bem. O pai sofreu um AVC não faz muito tempo, então ele está mais lento, não tem exatamente o mesmo pique que tinha antes, mas encontra-se bem. Então temos os pais, temos a cunhada, temos a sobrinha, que é jovem ainda, adolescente, se eu não estou enganada, e ela. Só que ela não se deu bem no Brasil, e pensando nas vidas passadas dela, realmente, ela não tem muito de Brasil com ela, porque ela sempre foi muito viajante. Mas assim, não se deu muito bem aqui e se deu fora. Está nos Estados Unidos e lá está indo muito bem, obrigada. Então a pergunta dela nessa primeira sessão, ela traz esse contexto e pensa: será que eu devo abrir mão da minha vida, de tudo que eu conquistei agora, da minha estabilidade de agora, deixar a minha vida de lado para ter que ficar com os meus pais, para ter que cuidar deles? Será? O contexto também social dos pais precisa ser levado em consideração, que eles têm uma situação confortável para viver. Eles não passam necessidades, então o que eu penso é que, mesmo diante da necessidade de ter alguém, eles podem, pelo que eu entendi, custear, né, pagar profissionais que venham a cuidar deles nesta velhice que se apresenta agora. É preciso levar isso em consideração, porque se não tem ninguém para cuidar, eu acho que já é um outro ponto de vista, né? Se não tem dinheiro mesmo, é um outro ponto de vista. E mesmo assim, gente, quando se trata de idosos, a gente precisa levar em consideração que não é porque o pai e a mãe estão idosos e precisam de cuidados, é que eu já estou colocando uma opinião, mas muito pensada espiritualmente ao longo de muitos anos, é que a pessoa que cuida de idosos, ela precisa também ter habilidade, tem que ter uma certa vocação, tem que ter um talento, às vezes é necessário sim que haja um profissional para cuidar, ainda mais dependendo das necessidades de cada um. Então, se a família possui algum tipo de recurso, eu vejo que é o ideal, mas estar presente, óbvio, é claro que é sempre importante, até porque existem sentimentos, né? Só que neste caso ela não mora no país. E aí? O que você faria diante disto?
Agora pare esse vídeo rapidinho para você prestar atenção nesse recado mais do que importante e eu sei que é necessário para você. Você tem tentado de tudo, que eu sei. No fundo, você quer encontrar a chave da prosperidade. Você estudou diversas atividades já. Você investiu o seu tempo, investiu os seus recursos em cursos, simpatias, mentorias diversas. Como se vestir melhor, como causar uma boa impressão. Mas até agora nada funcionou. Sabe por quê? Quantas vezes em algum ambiente você viu alguém que nem tá assim tão bem vestido? Não é necessariamente uma pessoa maquiada ou bonita, nem nada. Mas aquela pessoa, quando ela chega, todo mundo olha para ela por conta de sua energia. E se você quer modificar a sua energia, eu tenho o curso certo para você. E para você saber mais, acesse o site. Tá na hora de você transformar a sua energia de fracasso, a sua energia de dificuldade, a sua energia de caminho travado em sucesso, como você merece. Eu sei que você já curtiu esse vídeo, eu sei que você já chegando, curtindo, compartilhando, mas também não custa nada dar uma lembradinha, né? Agora nós vamos para as vidas passadas de Joyce. Vamos agora para 1840, essa é a primeira vida que foi revelada pra gente nessas regressões por intermédio. A consulente não fez as regressões, nós fizemos por ela. Então agora a gente vai para 1840 na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Trata-se de um homem jovem, mas um homem jovem do tipo, eu sou do contra. Tipo, nessa vida, neste momento, eu resolvo ser do contra. Ele era do tipo que gostava de protestar, tinha ideias diferentes, ideias conspiratórias e coisas do tipo. Trabalhava em um pequeno jornal junto a um amigo seu. Tinha ideias politicamente diferenciadas. E justamente por conta dessas ideias diferenciadas, eles trabalhavam nesse jornal em um local secreto, porque eles eram perseguidos. Então a gente tem que considerar aqui 3 pessoas neste caso que são importantes. A nossa consulente, que nessa vida é homem, o amigo dela que trabalha com ela no mesmo jornal, que são parceiros de ideias e tudo mais, e um terceiro amigo que não era necessariamente parceiro de ideias, ou pelo menos ficava em cima do muro quanto a isso, ou mostrava que pensava uma coisa na frente dele, mas por trás era outra. E digo, isso é muito importante a gente levar em consideração esse detalhe desse amigo. Só que ele não trabalhava no jornal, ele era um amigo em comum. Estamos aqui trabalhando com três pessoas importantes. E o contexto é bem esse. Jovens trabalham em um jornal clandestino, na verdade, dentro de um local secreto, que somente essas pessoas sabiam onde ficava. Os 2 que trabalhavam e esse amigo extra ali, digamos assim. Mas eles são descobertos. E o ambiente, esse local, esse jornal foi incendiado. Os 2 amigos vão presos. Quem foi que denunciou? Quem foi que os delatou? Aquele que ele pensava que era seu amigo. Agora nós vamos para a década de 20, entre 20 e 30, no Brasil, na cidade de São Paulo. Ele pertence a uma família muito numerosa. Observe, pai, mãe, 8 irmãos. Ele é o terceiro filho desse casal. Só que desde criança ele não se entendia com os outros irmãos. E ele também não se entendia muito com o pai. Ou melhor dizendo, o pai parece que não o aceitava muito bem. Essa que é a verdade. Porque tudo que ele fazia estava errado. O menino não era muito dos estudos. E por sua vez, como ele ia mal na escola, ele era repreendido também por causa disso pelo pai. E se qualquer coisa acontecer, você já viu essa história contando por aqui? Porque eu já contei recentemente, né? Que coisa quando tem uma perseguição. Mas é aquela coisa, deu algo errado, a culpa era dele. Tudo era dele. Não era dos outros irmãos, apenas dele. Precisamos observar que essa repreensão que ele sofria não era só de palavra. Estamos em uma outra época em que os pais tinham o costume de bater. E neste caso, ele apanhava bastante. Não era a palminha que algumas pessoas defendem da educação, do ensinamento. Era uma questão de espancamento propriamente dito, tá? São Paulo, lembrando, estamos no Brasil, uma família muito numerosa. Sempre quando há muita gente em um único ambiente, eu não consigo ver que aquilo vingue, que vá dar certo, que funcione.
Sempre é muito atrito, é muita gente. Como se já não bastasse todo o perrengue que ele sofria com o próprio pai e tinha os atritos com os irmãos, a verdade é que os irmãos, eles gostavam de provocar e criavam situações em que ele acabava levando a culpa, muitas vezes de maneira injusta. Parece coisa de criança? Não é. Ali você percebe, como eu já tenho dito em outros vídeos, que na verdade as crianças, ali a gente tem o véu do esquecimento, mas o espírito ele reconhece o outro espírito, as energias não têm como serem apagadas, a gente tem afinidade ou não, tem empatia ou tem apatia por fulano, por ciclano, isso é comum na existência humana e enquanto são crianças, às vezes o espírito lá de outras vidas está mais à flor da pele ainda, como se a nova relação de irmandade ainda não estivesse bem penetrada naquela alma. Ele precisa de muitos ensinamento para entender que realmente aquela pessoa não é seu inimigo e de repente que é seu irmão no caso, né? Então os irmãos eles aprontavam muita coisa para com ele. Apenas uma irmã tinha mais empatia, tinha mais simpatia e mostrava afeto por sua pessoa. Trata-se de uma irmã chamada Alice. Ele nunca entendeu por que a vida dele foi daquele jeito. Então, quando ele faz 20 anos de idade, ele resolve ir embora. Para que continuar naquela casa? Para que continuar com aquelas pessoas em que ele sofria tantas injustiças? Injustiças cotidianas que fazem com que a vida da pessoa se torne um verdadeiro inferno. Então ele resolve ir embora. O pai, ao saber que ele resolveu ir embora, lhe dá uma surra aos 20 anos. A surra, porque ele resolveu ir embora. Não é estranho entender, já que ele vai embora, já que ele sempre apanhou, já que ele sempre foi o culpado de tudo? Por que o pai vai bater? Porque deve ser um alívio para aquela pessoa que não gosta que o outro vai embora. Porque aqui não há nenhuma relação de amor, a não ser com a irmã Alice. Então o pai bate nele. E ainda por cima disso, se você for embora, não volte nunca mais, porque você não vai ser considerado mais da família, você não vai ser mais considerado meu filho, coisa do tipo. Como se até agora tivesse sido, né? Complicado, gente do céu. Começa agora uma peregrinação. Esse rapaz, nossa consulente aqui, chamada Joyce, saiu de São Paulo com destino ao norte do Brasil e passa por vários lugares, trabalhando onde não tinha medo de trabalho não, aonde podia trabalhar ele ia, ele trabalhava para poder arrumar algum trocado para poder se virar, fazia de tudo realmente, aproveitava as oportunidades que lhe apareciam. Até os seus 30 anos ele não tem nenhum paradeiro fixo. Ele está sempre perambulando, um trabalho aqui, um trabalho ali, uma cidade aqui, uma cidade ali, até que, então após os 30 anos, ele fixa realmente residência em Salvador, já no nordeste do Brasil. E ele vai trabalhar num porto. Era um rapaz forte, sem medo de trabalho, e ali ele permanece por 5 anos. É o local que ele dura mais tempo. Em um determinado dia ele resolve dar uma saída, fazer um passeio e acaba conhecendo uma pessoa que vem a se tornar um amigo seu, um bom companheiro, digamos assim. Este rapaz era mais velho e ele está prestes a sair do Brasil, porque ele trabalhava num navio. Com essa conversa ele fica extremamente animado e resolve acompanhar o seu novo amigo nessa jornada. Os novos amigos fazem algumas viagens no mar, mas o novo amigo, que é mais velho do que ele, na verdade, acaba contraindo uma doença. Não se sabe que doença foi, mas por conta de uma febre muito alta, ele desencarna em uma viagem no navio mesmo. Isso faz com que ele acabe desistindo de continuar trabalhando no mar. E ele acaba indo parar na Irlanda. Lá ele fixa residência e por lá ele permanece. Lá ele casa e acaba tendo um filho, apenas um filho. Só que este menino, ele desencarna quando jovem, quando criança ainda. E depois ele não vem a ter novos filhos. E depois de um tempo, a sua esposa, sei lá por quê, talvez tenha cansado da situação, talvez ele tenha ficado depressivo, acaba abandonando. Então ele vive sozinho, com pouquíssimas relações, poucos diálogos, extremamente solitário. Apenas ele até o fim de sua vida. Vamos para a Idade Média e nós estamos na Itália. A nossa consulente nessa vida chama-se Leôncio. Trabalha no campo com várias pessoas. Plantação. Em um determinado momento, uma invasão acontece.
Leôncio consegue escapar e fugir deste ataque. Fica escondido em um local montanhoso por um bom tempo, por vários dias, na verdade. Quando ele retorna para o local onde ele vivia, com sua família, amigos, ele vê aquilo completamente destruído e todas as pessoas haviam sido assassinadas. Ele não tem o que fazer ali, afinal de contas toda a sua família estava morta. Então ele resolve voltar para este local montanhoso, provavelmente ali ele se sentiu mais seguro, e por lá ele fica e vai vivendo de caça, enfim, daquilo que ele conseguia encontrar, mas a sua situação outra vez muda. Observe que tem algumas coisas se repetindo no que eu estou contando para vocês. O que acontece a partir de agora é que um determinado grupo de pessoas passa pelo local onde ele está. Ele faz amizade e resolve acompanhar esse grupo, que ali havia famílias, pessoas conhecidas, aqueles parentes, todo mundo caminhando junto. Então ele resolve juntar-se com essas pessoas e seguir adiante. Esse grupo de pessoas acaba se estabelecendo em uma vila e ali eles começam uma nova vida. E está tudo bem, tudo como tem que estar, tá tudo tranquilo. Dessas pessoas existe como se fosse um líder, que esse cara, ele tem uma ocupação que é de ferreiro. Ele vai trabalhar como ferreiro e Leôncio torna-se o seu ajudante. E vida que segue, todo dia trabalhando, tá tranquilo, tá tudo em paz. Porém, este ferreiro, ele acaba sendo assassinado. Um crime acontece. Todas as pessoas que haviam... Ele era um cara de fora, ele era um forasteiro, querendo ou não. Tipo, ele era um estranho para todos. Então aquelas pessoas resolvem colocar a culpa nele. Como ele não conseguiu provar a sua inocência e ali não havia ninguém que acreditasse em sua palavra, ele foge, ele consegue fugir, escapa da condenação, provavelmente ele teria sido morto ali, né? Teria sido assassinado. E ele vive em terras muito distantes até o fim de sua vida, vem a desencarnar aí de coisas da velhice, naturais, assim, sem ninguém. Outra vez, sem família. O homem percebe que ele tem sido homem em todas as vidas que eu tenho narrado para vocês, com exceção desta atual, que ela é Joyce. Então eu compreendo que esta é a primeira encarnação em que ela é mulher, começando a quebrar o ciclo nesta existência. Agora nós vamos para 800 depois de Cristo, na região da Somália. É um homem muito forte, que trabalhava em um comércio. Ele tinha um pequeno comércio, na verdade, ele trabalhava com mercadorias no barco, ele fazia o transporte de mercadorias aqui. Trata-se de um homem muito forte e muito competitivo. Só que ele não é desse lugar. De novo, ele não é natural daqui, da região da Somália. Ele se mostra na aparência, né, vista nessa regressão, um egípcio. Um egípcio muito competitivo. Ele queria porque ele queria que todas as mercadorias, tudo que ele pudesse fazer, ficassem para ele. E para conseguir os serviços, porque ele tinha o barco, mas assim, ele fazia uso do barco, mas ele não era o dono do barco. E para conseguir ter mais vantagem nas suas mercadorias, no transporte que ele fazia, ele mata muita gente nessa vida. De maneira clandestina, sorrateiramente, tira aquela pessoa do caminho para que só existisse ele para levar as mercadorias. Eu vejo que isso daqui foi muito por dinheiro também, para ele ter essa predileção, para ele receber sempre cada vez mais. Não vejo que aqui fosse uma questão ou só de ego, era dinheiro, era uma questão de ambição propriamente dita. Também sempre só e sem família. Vamos para uma época um tanto quanto inusitada. Eu acho que eu nunca fui de trazer muito isso para cá. Mas esse contexto, assim, nas leituras, nas regressões, acho que ele não apareceu muito por aqui ainda não. Estamos entre Inglaterra e França. Trata-se de um soldado inglês que participou de muitas batalhas, diversas invasões. Só que precisamos sempre levar em consideração um detalhe: quando se é soldado obedecendo ordens em termos de karma, o nível é menor. Isso a gente precisa levar em consideração. Tem mais responsabilidade aquele que manda, às vezes, do que aquele que obedece. Porém, o que realmente pesa na consciência de cada um de nós, e não importa onde você esteja, em qual situação e época você tenha estado, é a sua consciência. É a sua intenção na sua consciência, na verdade.
Então, se ele foi um soldado que abusou de civis, que ao matar nas batalhas ele fosse uma pessoa que gostasse de ver o outro sofrer e coisas do tipo, de torturar, de ver a dor, isso pesa. Não quer dizer que não pesa, outra pesa também. Mas o que mais pesa é aquele desejo de ver o mal, de se satisfazer com o mal, porque na verdade você revela o teu nível espiritual naquilo. Quanto mais você gosta de ver o outro sofrer, mais primitiva você é. Você pode não gostar do que eu estou falando, caso você se enquadre nessa teoria, digamos assim. Mas você vai viver e você vai saber disso cedo ou tarde. Eu não preciso provar nada pra ninguém não, tá? Porém, não vejo que ele tenha sido exatamente um soldado cruel. Mas ele era um soldado, um cara grande, forte, que saía matando e etc. Ele lutava contra o outro exército. França. Vocês sabem, né, que Inglaterra e França tinha ali anos, muitas batalhas e muitas guerras. Mas no tempo em que nós estamos agora, ele está diante do exército de Joana d'Arc. Eu achei isso tão legal. Eu falei para ela na revelação, né, na sessão que eu conto a história para ela. Ela, ela ficou assim. Eu falei, bem que você podia fazer a regressão de memória, né? Porque daí ela vai ver a Joana e eu quero saber dela, como é que ela era. Ai, meu Deus, eu conheço outras pessoas que viveram com Joana d'Arc, só que são pessoas que sequer acreditam no espiritismo. Então eu vou fazer o quê? Em uma determinada dessas batalhas, em um determinado momento, ele e seus soldados adentro em um castelo, uma fortaleza, algo parecido, mas há um grande domínio pela outra parte. Muitos desses soldados são mortos. Nós não conseguimos ver se ele desencarna neste momento, ou se ele vive até o final dessa vida também sozinho, solitário. Não sabemos. Acredito que na vida que vou contar agora para vocês, vamos encontrar o início dos desentendimentos desses três. Preste atenção. Estamos em Sevilha. Trata-se de uma família nobre. Essa família tem 3 irmãos. E esses 3 irmãos, desde a infância, desde as brincadeirinhas de irmãos, tinham uma certa rivalidade, uma competição uns com os outros. Quem era o melhor, quem era o mais ágil ali na espada, ou coisas do tipo. Quando adultos, essa rivalidade diminuiu um pouco, mas na verdade é que eles conseguiram controlar um pouco o comportamento deles diante das pessoas. Agora lá dentro, lá no coração, lá dentro deles mesmo, a rivalidade continuava. Em uma determinada ocasião, 2 irmãos vão viajar com o pai e o outro fica em casa, que é a nossa consulente Joyce. Esse que fica em casa trata-se do irmão mais velho. Então está em casa a mãe e o irmão mais velho e os serviçais. Mas recebem uma visita importante, que chega aí uma prima muito bonita. E eles foram prometidos em casamento nessa situação. O irmão mais velho com essa prima. E ele gostou bastante dela. A afinidade aconteceu naquele momento, ela era bonita, ele era bonito e tudo estava tranquilo. Normal, até porque o irmão mais velho é aquele que casa primeiro, né? Era assim antigamente. Porém, quando os outros 2 irmãos retornam da viagem com o pai e conhecem a prima, vendo que ela era muito bonita, e ficam sabendo que ela já está prometida em casamento para o seu irmão mais velho, que sempre teve rivalidade, meu Deus do céu! Bateu uma grande inveja e bateu um grande ciúmes. O mais novo, apesar da inveja e dos ciúmes, ele acabou se conformando e tá tudo bem, o irmão que casa e tá tudo bem, segue vida. Mas o irmão do meio, esse não. Esse começou a bater mais de boca, começou a incomodar mais, a ser aquela pedra no sapato, aquela pedra no meio do caminho, começou a perturbar e tirar a paciência do irmão mais velho. Sempre provocando, sempre tentando tirar a paciência do outro. Mas nada estava adiantando. O irmão mais velho já não estava mais caindo nas ciladas e nas armações do irmão do meio. Então ele resolve mudar de estratégia e finge que aceita a situação, que está em paz com o irmão e que está tudo bem, e se cumprimentam, e vida que segue, e tudo bem, tudo perfeito. Mas o irmão do meio estava arquitetando uma outra cilada, levado por sua inveja e pelos seus ciúmes, uma cilada para o irmão mais velho. Ele estava, na verdade, dominado pelo ódio. O ódio, a inveja, os ciúmes, o orgulho, tudo isso faz parte da primitividade da Terra. Todos nós
Já passamos por isso com mais ou menos intensidade ou vamos passar, acredito eu. Acho muito difícil que alguém não sinta isso dentro da nossa humanidade em algum momento de sua vida. Agora, alimentar isso já é um problema, porque é quando você escolhe o caminho do mal, quando você escolhe a sombra. E tudo isso, todos esses defeitos, digamos assim, de ordem espiritual, moral espiritual, elas prejudicam muito as pessoas, porque fora a questão espiritual que a gente sabe que aquilo que você faz volta nesta vida ou em outra, na própria vida em si, a pessoa que é mergulhada na preguiça, na inveja, no orgulho, na raiva ou coisas do tipo, gente, elas costumam ser muito ignorantes, não é bem a palavra, elas são burras mesmo. O conhecimento é a luz está na leveza, e ali está a inteligência e naturalmente a sabedoria. Observem que as pessoas mais teimosas às vezes não conseguem pensar, não conseguem às vezes terminar os estudos, elas não conseguem, elas ficam tão presas naquela massa energética negativa que as domina, que nem para os estudos da intelectualidade humana elas se dão bem. Não são todos. Às vezes se dá bem só em uma área e não em tudo. Mas eu me refiro às pessoas que alimentam isso dentro de si, porque ter isso ou vivenciar isso em algum momento de sua vida é normal. Estamos na Terra para conhecer essas coisas, para viver essa humanidade. E para a partir dessa humanidade, nós escolhermos com mais consciência o que realmente queremos. É aí que o espírito entra, é aí que a reflexão entra, é aí que você como espírito passa a existir de maneira mais vívida e firma as suas escolhas na Terra. Agora, este irmão aqui, bom, teoricamente ele se deu bem. Em uma determinada ocasião em que o irmão mais velho vai dar uma saída, esse irmão do meio, ele armou uma emboscada. E nessa emboscada, ele assassina o próprio irmão. O irmão mais novo, por sua vez, desconfiou que aquilo tivesse sido obra do irmão do meio. Mas como ele não tinha provas e como ele não tinha certeza, ele nunca mencionou. Agora, diante de tanta salada mista, nós precisamos colocar em ordem essas vidas e entender quem é quem aqui. Será que você já conseguiu decifrar? Então, antes do vídeo continuar, coloca aqui nos comentários a sua opinião para ver se vai bater com o resultado deste vídeo. O que nós precisamos considerar nessa história, o que nós temos até agora, e podemos assim avaliar, analisar pelo ponto de vista espiritual, a meu ver, não se trata de um espírito antigo. Provavelmente tem outras vidas, mas dada a leveza desta alma e certas situações que aconteceram, observe o seguinte: em muitas das vidas, ele tem mais, talvez como karma, seria a palavra? Ele tem mais, porque ele acaba sempre terminando a sua vida sozinho. Pode ser que seja porque ele não construiu a sua família ainda. A primeira vida que nos importa, em termos de ele ter colocado uma negatividade que depois voltou para ele mesmo, foi na vida de 800 depois de Cristo. Então, de alguma maneira, ele pagou algumas coisas referentes a essa vida em que ele tinha aquele negócio do barco, mas ele também não sofreu tanto assim, comparado a outros casos que eu trago para cá. Porque provavelmente esse espírito, depois daquela vida em que ele foi o cara do barco ali, ele mata as pessoas para poder ter lucro em seus negócios, ele deve ter despertado, ele deve ter acordado, ele deve ter se redimido, e aí ele vem se limpando, né? Ele vem em vidas, as vidas que vieram depois, ele veio se purificando, sofrendo sempre uma traição. Em resumo, não é um espírito antigo, ele vem naquela vida em que ele é o vilão, na história do barco, ali ele arma para si próprio os problemas que ele vem a sofrer depois sobre traição, no fato de ele perder oportunidades e outra pessoa tirar dele. Possivelmente o mesmo espírito que vem se repetindo naquelas vidas, como um desejo de vingança. E quem é esse espírito? Quem é o espírito lá do jornal que o delata? Será que é o mesmo espírito na vida em Sevilha, cujo irmão do meio arma aquela emboscada e mata o próprio irmão por inveja do seu futuro casamento? Será que esse mesmo espírito também está naquele enredo ali em São Paulo? Naqueles irmãos que quando crianças atormentavam a vida dele? Menos Alice?
Quem seria Alice? Em termos de evolução espiritual, nós estamos destinados, todos nós, a subir. Nossa ordem é crescer, o espírito deve se elevar. E para que isso aconteça, é necessário que a alma esteja purificada. Nós podemos, como espírito, vir à Terra como espíritos puros, puros no sentido de ignorantes. Os erros vão acontecer naturalmente, faz parte da condição humana. Mas livrar-se disto, mudar as atitudes e purificar-se, aí é uma questão de escolha daquela própria alma. Observe que Jesus diz em uma passagem, Mateus 5, versículos 23 e 24. Abre aspas. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmão, qualquer pessoa, não necessariamente irmão de sangue. Ninguém vai elevar-se se houver peso nesse coração. Pode ser que o outro não queira reconciliar-se com você, mas você tem que fazer a sua parte. Ou seja, se você quiser chegar a Deus, se você quiser evoluir, ou se simplesmente você quiser fazer-lhe uma oferta, dar-lhe algo, você tem que estar limpo para oferecer aquilo que você deseja, qualquer que seja essa oferenda. Sabe que desde criança, quando eu fico olhando por esse movimento, esse vem e vai de pessoas nos carros, desde que eu morava em Ponte Serrada, e fico olhando as pessoas nas ruas, nas praias, caminhando, algumas com pressa, outras tão lentas, tão tipo de boa com a vida. Eu sempre fui uma criança que pensava, por quê? O que justifica? O que pensa? Por onde passou? Quem é este ser? Que alma é essa? Será que foi alguém importante da história? Será que não? Então hoje eu estar fazendo isso aqui, trazer as histórias para vocês, é de uma satisfação pessoal que eu não sei explicar. Porque eu sempre gostei muito de história. Eu queria entender a vida humana. Eu queria entender a humanidade. Acho que de alguma maneira eu estou dentro desse patamar, dentro do que eu consigo entender e passar, eu estou me realizando de alguma maneira nesta curiosidade intelectual, espiritual de cada um de nós. O que a gente veio fazer nesse mundo. E considero essas reflexões muito importantes para o nosso avanço. Senão a gente se contenta com qualquer coisa do jeito que está e não muda. E você percebe que nas vidas que eu trago para vocês sempre há uma mudança, do meu ponto de vista, muito lenta. É como se fosse difícil aquele acordar, aquele despertar, aquela virada de chave que tem que ter para que você mude os desígnios, às vezes, que você mesmo se colocou a cada existência. Mas eu fecho a história de hoje agradecendo você por sua audiência, por compartilhar o vídeo, por curtir, porque eu sei que você fez isso. Deixando um beijo enorme para a Joyce, para todo mundo que já foi ou que é meu consulente. E sobretudo para você que é meu inscrito, porque tudo começou aqui no YouTube, de um jeito que eu não sabia onde ia dar e também não sei onde vai parar. Eu só sei que cada vez mais eu me dedico para fazer vídeos incríveis para vocês, porque sei que são histórias longas e detalhadas. Falei para Camila, parece que eu estou sempre escrevendo um livro. Eu não tenho tempo de escrever livro, é mais rápido fazer o vídeo. E ele fica como um testemunho. E para mim é uma grande satisfação da espiritualidade, poder também, sabe, eu sou muito grata à espiritualidade por tudo que me traz, é uma satisfação enorme poder servir a vocês, porque eu podia não compartilhar as histórias, né, gente? Mas eu tô aqui compartilhando para você recompartilhar cada vez mais, para a gente espalhar isso. Bora fazer uma revolução espiritual muito linda, trazendo as vidas passadas de tanta gente. Lembrando sempre que as histórias importam, não necessariamente as pessoas. Aí cada um fica com aquilo que consegue absorver do que eu conto aqui. Será que você, na sua vida, na sua trajetória, demorou muito tempo para despertar espiritualmente também? Para entender o que realmente vale a pena na existência? É sempre bom também aprender com o que o outro passa. Gratidão imensa a cada um de vocês. Um beijo na alma. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.